não funciona não. A avaliação de desempenho dos servidores públicos, com suas características e fundamentos tradicionais, não funciona há muito tempo. Há décadas, provavelmente, que não funciona. E não só isso, muitas pessoas acreditam que a forma de se desenvolver hoje em dia pode ser até contraproducente. Isto é, não somente não gera benefícios, mas ainda cria uma série de problemas que podem influir negativamente no desempenho, tanto no desempenho individual quanto no desempenho institucional. A ideia original foi criar uma sistemática regulamentada, com certos atributos padronizados para vários órgãos, às vezes originada desde as carreiras ou por parte de instâncias de planejamento no governo federal. Normalmente essas modalidades de avaliação iam se estendendo para outros níveis administrativos, estadual e municipal. Com algumas exceções, tem entidades autárquicas, prefeituras ou governos estaduais que criaram digamos, escola ou novas tendências na gestão de desempenho. Dessa forma, esperava-se que a soma de todas as avaliações de desempenho e não avaliação de servidores, isso é importante ressaltar, porque às vezes não se faz essa distinção. O que se avalia é o desempenho nas pessoas, a performance ou produtividade, também se queremos, né? Parece uma ideia sem importância, mas realmente a linguagem nesse caso é crucial. Não se avaliam servidores, se avalia o desempenho dos servidores. Então, dizia que, na expectativa de promover uma administração mais efetiva, sobre esse arcabouço do consenso de Washington, New Public Management, né, se iria avaliar o desempenho de cada um dos servidores e a soma dessas avaliações, desses desempenhos melhorados, ia gerar esse propósito desejado. Essa era a ideia, que como outros dias veremos, é errada e vou explicar por quê. Latin America and the end of the Washington Consensus, next on International Focus. The current economic crisis shaking the world's financial capitals has prompted some Latin American leaders to call for an end to Washington's economic policy prescriptions. Brazilian President Lula da Silva warned that the region's emerging economies would not become, quote, victims of the casino that the bankers set up in the United States. Porque o Banco Mundial era o órgão do sistema internacional, era o órgão do Ocidente ou dos Estados Unidos para fazer as reformas neoliberais em todo o mundo. O FMI fazia o ajustamento fiscal, né, e monetário, e o Banco Mundial promovia as reformas. Quer dizer, então nós precisamos de um Estado desse jeito. Não é fácil, isso é um processo longo, demorado, etc. Mas essa é a primeira, quer dizer, a primeira qualidade do Estado capaz é a sua legitimidade política. Agora, esse Estado precisa ter servidores ou oficiais de alta qualidade, né? Servidores públicos e políticos. Bem, então, toda a história do profissionalismo, quer dizer, toda a história da reforma burocrática é nesse sentido. É de você ter, não é, um quadro de servidores competentes. Se parte do individual para o institucional, às vezes passando por acima das equipes e com escassa vinculação entre objetivos e metas. Além disso, se planeja uma vez no ano essas metas individuais e se revisam só depois de um ano. Só depois de um ano, a chefia chega e preenche uma planilha, um formulário e o repassa para o colaborador. Na maior parte dos casos, não se faz nada com os resultados da avaliação. Não está conectada nem com as capacitações, nem com o planejamento dos ciclos seguintes. Isso é o básico, os fundamentos. A ideia original, quando a princípios da década de 1980 já houve um decreto em 1987 que já se encaminhava para uma avaliação de desempenho formalmente, mas digamos que foi em 1980, nos inicios, quando começam esses processos a se estender nas diferentes carreiras. Depois, ao longo do tempo, com muita tranquilidade, muito devagar,
foram incorporando novos elementos, pequenos aprimoramentos, mas sempre con eses mesmos eixos e con esa visão de acabar con ese funcionario preguiçoso, ineficiente, desde unha perspectiva punitiva, preconceituosa, padronizada para todo o corpo de funcionarios, e todas as veces insistindo nos mesmos elementos e con idénticos resultados, né? Continuaba sempre sin funcionar. Aí, cada goberno trouxe súa pedra filosofal, seu maná, para de unha vez por todas, con unha sistemática, criterios validados, infalíveis, virar a administración unha máquina de eficiencia na cual nenhum servidor escapase do proceso. Aí chega a distribuição forçada da puntuação, esas cotas, né? Gratificações remuneratorias maiores, vinculação com as demissões, tem essa emenda constitucional de 1998, avaliação por competências, ligação entre os resultados institucionais em cascada com o individual, avaliação dos pares. São, sim, pequenas melhorias, pero mais com as mesmas bases. Tudo continua igual. O mesmo que se fala hoje em dia nessas discussões de reforma administrativa é o mesmo, insistir uma e outra vez, oferecer as mesmas soluções para um problema que não se resolve, né? E isso é uma realidade não somente aqui do Brasil. Acontece no Chile, acontece en Costa Rica, ten trayectorias prácticamente idénticas en outros contextos latinoamericanos e tamén no sul de Europa, por exemplo, né? Entón, comenzando pelo final. As políticas de avaliación de desempeño, digamos, que ten un impacto, unha efectividade moito limitada. E é limitada ese impacto nos funcionarios, nas equipes e nas institucións ou entidades públicas. En relación aos efeitos que a literatura recoñece que poden se producir en ese tipo de procesos, o impacto é moito limitado. Inclusive, por exemplo, se tomamos dois objetivos principais do último decreto regulador que atinge a máis carreiras, né? El 11784 de 2008, que depois traes o decreto 7133 de 2010, os objetivos principais eran mellorar a cualificación dos servidores públicos e auxiliar a gestão de persoas, né? Os outros procesos da gestão de persoas. E esses dos efeitos mínimos prácticamente non acontecen na maioría dos órganos. Concretamente, podemos enumerar varios problemas da política de avaliación de desempeño dos servidores públicos. En primeiro lugar, é unha política imprecisa na definición do problema. A literatura de políticas públicas aponta que cando o problema non é ben definido, a solución, obviamente, non é a correcta e non vai resolver o problema, non? Por que non está ben definida? Por que non se tentou resolver un problema con unha avaliación de como era o funcionamento, tentar resolver os problemas da avaliación de desempeño, da gestão de desempeño de fato. Prácticamente unha lei subsidiaria de outras políticas, outras agendas do goberno, entre elas Plano Nacional de Desenvolvimento dos Servidores Públicos de 2006, tiña tamén a agenda do goberno na época do PT, democratización das relacións de traballo, iso ten a ver un pouco con esa avaliación 360 grados, fortalecimento da remuneração do salário dos servidores públicos, isso é fundamental. O trabalhador brasileiro ainda não ganha o que realmente merece, mas temos hoje um dos mais altos salários mínimos das últimas décadas e os trabalhadores obtiveram ganhos reais em 90% das negociações salariais nesses últimos 4 anos. Criamos mais de 100 mil empregos por mês com carteira assinada, sem falar das ocupações informais e dar continuidade à recuperação do salário mínimo, ampliar o crescimento de empregos formais e da massa salarial. Segundo problema, non houve unha avaliación de como estaba a gestão de desempeño nese momento para identificar justamente os problemas, que é o que se ten que facer con cualquier política pública nova, non? Se ten que olhar primeiro quais son os problemas e avaliar inclusive o impacto de diferentes alternativas.
Fue una elaboración restricta, que es bastante común por otro lado, no es nada extraño, con ciertas directrices del gobierno, y las instancias de planeamiento en la época trajeron esa ley, que fue compartillada en aquella época, eran las mesas nacionales en las cuales estaban los sindicatos, más esos sindicatos, dos servidores públicos, desde el inicio eran opuestos de ese tipo de regulación que estaba enfocado sobre todo en la gratificación. Y ese es otro de los problemas. Es una ley que se vincula realmente a gratificación y no resolver un problema de gestión de desempeño. Por otro lado, tiene un gran peso da gratificación no nivel institucional. Na maioria das organizações chega até 80 pontos sobre 100, de forma que só 20% dos pontos depende do servidor público. Não houve até agora uma avaliação intermediária, que é normal também no ciclo da política pública, depois de 5 ou 6 anos, inclusive antes, como está, que está funcionando, vamos fazer correções para melhorar a implementação. Ya de forma concreta dentro de las organizaciones, en primer lugar, las chefías no gerencian o desempeño, no monitoran. Eso es otro problema que podemos hablar en otro momento. Todo el mundo fala, el papel de las chefías no se exerce realmente. Tiene a ver también con la cultura organizacional, tema importante que también eso que podemos tratar en otra entrevista. Es percibida como injusta. Eso es una cuestión importante, la percepción de justicia sobre el proceso de avaliación de desempeño, literatura innúmera sobre ese asunto. Todo el mundo, mayoría, considera injusta la avaliación de desempeño. La consideran necesaria, mas acreditan que es injusta. No proceso, no resultados, na distribución da gratificación. Otro lado, el planeamiento es poco usado. Las personas, inclusive, cuando comenzaron las nuevas regulamentaciones, esos primeros años, tienen una diferenciación inclusive en las notas, más ahí las personas van aprendiendo y falan, oye, no voy a colocar aquí 15 para yo perder meu salario. Aí o planeamiento fica muito por embaixo probablemente das posibilidades reais de desempeño. Y otro punto esencial, las avaliaciones de desempeño son lenientes, son indulgentes. A mayoría atinge a máxima puntuación. Cuando falo mayoría es 99% en una organización, y além de todo, los que no atingen pueden entrar en un proceso con recurso y en la mayoría de los casos no pierden la gratificación. Por tanto, si todo el mundo tira máxima puntuación, está desvinculado a las capacitaciones, vos no podés identificar cuáles son las lacunas, cuáles son las deficiencias, cómo capacitar a los servidores. Y por tanto, no auxilia otros procesos de gestión de personas.